pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio aqui do Talk Café com o professor Silvio Júnior e não poderia deixar de trazer o meu super amigo, professor, né? Foi meu professor da universidade. O professor ficou 32 anos, né, de universidade, então fez vários aí professores, profissionais da área da educação física e é uma referência para mim desde aquele tempo, né? Eu usava ele como referência e imediatamente durante o processo de formação e após a formação. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui no Talk Café com o professor Ivo da Silva. Seja bem-vindo aí, professor. O nosso papo aí, né? Satisfação em revê-lo. Pô, muito obrigado. É uma satisfação. O professor Ivo, eu acho que, né, Blumenau, até tem uma passagem que o pessoal não sabe, professor, do prefeito, que era vice-prefeito, depois virou prefeito, Ramiro Ridger. Então, o professor Ivo, mais do que ninguém, um dos grandes precursores aqui dentro dessa parte de marcha atlética, atletismo de modo geral, até lecionou essa matéria na universidade e foi um dos camaradas responsáveis aí, né, um dos profissionais aí que elevou não só a nossa cidade, para âmbito municipal, estadual, brasileiro, internacional, enfim, toda essa linha por conta desse momento com o professor Ivo. Professor, quem era o Ramiro Ridger? Vamos lá. O Ramiro Ridger era o vice-prefeito na época que eu vim conversar com eles aqui para ver se aceitava o convite para ser treinador de atletismo aqui na cidade. E na época o prefeito era o Renato Viana, tá, que estava de férias, porque foi em janeiro. Tá, então o seu Ramiro, juntamente com o Lorival Bricausa, que foi o criador do curso de Educação Física em Blumenau, estava também o secretário de Educação, Ringo Fischer, tá, que para mim foi até hoje o melhor secretário que o Blumenau já teve na área de educação, pelo empreendedorismo que ele... E mais o Daniel Rodrigues, que era o secretário executivo da antiga Comissão Municipal de Esportes. Tá? Na realidade, eu vim para cá, foi a convite do professor Gipe Alves de Oliveira, que era o treinador de Blumenau, e que me conhecia num curso de atletismo que nós fizemos na Alemanha. Era na época que o Ministério de Educação fez um convênio com a Alemanha, tá, para capacitar atletas e professores de atletismo do Brasil. Legal. Na época eu fui pelo Paraná, tá, fui em 1976, e o professor Gipe, assim como mais dois professores de Santa Catarina, também foram. E lá a gente se conheceu, eu embora eu estivesse no Paraná, eu sou catarinense, nasci em Lages, tá? E daí tinha muita afinidade com o pessoal de Santa Catarina, naturalmente. E daí, pelo conhecimento, passou um certo tempo, no final de 77, o professor Gipe me passou um telegrama, tá? Me convidando para ser treinador, porque ele ia voltar para Florianópolis, que ele era originário de Florianópolis e não tinha se adaptado muito a Blumenau. Daí que eu vim, olhei, ele mandou a proposta financeira para ser treinador de atletismo, para ser professor de atletismo na FURB, para ser professor do Estado, né? E para organizar todas as competições da área do atletismo na cidade. Olha só. Aí, bom, era um desafio enorme, porque primeiro nunca tinha dado aula na universidade. Segundo, eu era especialista em arremesso e lançamentos. As outras provas eu não atuava e não era treinador, tá? Mas eu sempre gostei de grandes desafios, mas olha, topei na hora, né? Daí vim e com esses dirigentes aí a gente começou a conversa e a coisa que mais me fez aceitar foi quando o seu Ramiro, lá na antiga prefeitura, ali na frente do Tapioca, ali, né? Sim. Tá? Ele disse para mim, aliás eu perguntei para ele, e são meus horários, dia de treinamento, tal. Disse, olha, seu Ivo, o senhor faz o horário que o senhor quiser, dá treinamento nos dias que o senhor quiser. Agora tem uma coisa, nós entendemos de resultado.
Então, se você tiver resultado, tá, está dentro. Se não tiver resultado, nós... E principalmente atletismo, né, que é fácil medir, né? Medir, cronometrar. Aí eu gostei muito dessa liberdade que ele... De autonomia e deu a liberdade. autonomia, né, de fazer do jeito que a gente achava que fosse melhor. Aceitamos, fechamos. Bom, agora o desafio é enorme, né? E ainda mais que na reunião seguinte, lá na Comissão Municipal de Esportes, o secretário disse, olha, te prepara, porque os professores aqui são muito encrenqueiros, tá? Qualquer coisinha que você fizer de errado, eles vão para cima, tá? Te prepara muito, tá? Tudo bem, olha, eu não estudei tanto, tá? Para recuperar tomar conhecimento daquelas provas, principalmente aquelas que eu não sabia, né? Eu tinha vivência, né? Eu não tinha vivência, tá? Que eu estava lá com vários campeões brasileiros, recordistas sul-americanos, tudo, né, pelo Paraná, mas nas provas de lançamento. Tá? Então aí eu me garantia. Agora, e as outras? Salto com vara, e decato, e barreira, e nem se falava de marcha atlética, nem se falava de marcha atlética. Mas eu acho que a gente conseguiu desempenhar contento. Tanto é que todas as vezes que algum professor vinha para reclamar, tá, a gente dava uma resposta adequada, tá, o professor ficava satisfeito, subia de novo, nunca me incomodava. Conhecimento de tese, professor? Nunca me incomodaram. Então, respeito, olha, vamos lá, vamos conversar aqui, vamos ver qual é o problema, vamos resolver. Tá? Sempre abaixava a bola. Né? E lá na universidade foi um desafio maior, né? Daí eu tinha que ensinar todas as provas. Né? Não era só eram todas as provas. Aí lá também tive a liberdade de montar totalmente o currículo do atletismo, tá? Do jeito que eu imaginava. E assim a gente desenvolveu uma carreira dentro da universidade que foram 32 anos como professor, mas depois que eu saí, que já fazem 13 anos, eu estou lá todo dia. Olha só. Estou lá todo dia praticamente, que nós treinamos. Treinamento lá? O pessoal da marcha atlética treina lá, né? Legal. Então quando nós começamos lá, para você ter ideia, a primeira coisa que a Fúria construiu foi aquela mini pista de atletismo. Até hoje está lá. Depois daí nós tivemos a oportunidade de assumir alguns cargos lá, né? Somando tudo entre chefe de departamento e coordenador do curso, foi 16 anos, 8 mandatos. Olha só. Tá? E nesse tempo que a gente esteve num ou outro, associado por um ou outro professor, foi construído 3 ginásios, né? 3 ginásios bem funcionais, né? Para o que se espera de um curso de educação física e é uma prática desportiva da universidade. Daria para fazer mais? Sabe? Eu só saí frustrado com uma coisa. Eu não consegui fazer com que aquela pista fosse coberta e sintética. Isso tinha projeto em tudo, inclusive tem até projeto ainda em andamento, mas até agora... Mas as pessoas não sabem, o professor Ivo tem uma mão, hoje, né, a gente falou aqui então, na função de prefeito, que era o seu Ramiro Ridger, e o professor Ivo, hoje, né, a gente fala, vamos lá no Ramiro virou uma modinha, né, professor? O que o senhor, né, positivamente, né, utilizou desses conhecimentos do senhor para que concretizasse, né, aquele sonho lá? Eu lembro que na época eu ainda estava com o senhor na universidade, era um barro, para depois só o asfalto, né, professor? Como é que o senhor... Não, na realidade, aquela área que era próxima da Fundação? Da Comissão Municipal de Esportes, que hoje é a família, né? Tá? Era um terreno baldio, um buraco, passava um riacho pelo meio daquele, né? Daí houve uma intenção de construir, que eu fiz a cabeça dos dirigentes, uma vez o secretário, de fazer uma pista sintética. Né? Daí foi aterrado, tá? De terra que veio lá da companhia aérea, que teve desmoronamento, que toda aquela terra foi para ali, daí aterrado, daí virou uma área de reciclagem do lixo, tá? Mais uma festa do cavalo, tá? Um fogo de chão, né? Tinha
Eles tinham lá uns treinamentos. Se eu não me engano, tem até um restaurante parecido ali, alguma coisa Tinha, assim, né? tinha, Um negócio. tinha, depois ele foi diminuindo até que Sim. agora virou estacionamento. 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 E daí eu fiz o projeto todo da pista sintética, tá? Só não assinei porque não era engenheiro, né? Mas eu fiz tudo, olha, quero assim, 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 todas as medidas, tudo direitinho. E daí ela ficou no cimento, né? O material sintético, quase a totalidade tinha vindo. Estava lá no fundo do galegão, né? Material sintético para fazer a colagem. E daí houve alguns problemas que interromperam tudo e parou tudo. Então aquela pista, que era para ser sintética com material chamado Rubertan, era de placas, Sim. tá? Não era um tapete que hoje tem, era em placas, placa preta. Tá? Daí ficou lá, aquilo lá, de repente usaram aquele material para fazer piso no Linguição, que era um ginásio que tinha, onde que hoje tem a Profamília também ali. Tá? E nesse Linguição tinha lá uma área para voleibol, uma área para ginástica olímpica. Né? E aí usaram. Ali, de repente a pista nunca saiu. Até passou um tempo lá, daí saíram o fogo de chão, saíram a reciclagem, tá? E veio a ideia de transformar em parque, né? Em parque, foi na época de Marcelo Groy, tá? De transformar em parque. E hoje eu, analisando, porque eu estou quase todo dia lá também no parque, moro bem lá também, tá? Disse, olha, sabe de uma coisa? Que bom que não saiu a pista sintética aqui. Porque se tivesse saído a pista sintética, quantas pessoas estariam usando diariamente? Eu acredito aí que umas 100. Em termos de quantitativo, né? Sim. E hoje eu vou lá no parque, tem dia que não dá nem para andar de tanta gente que tem. Olha só. Tá? Então uma cidade ganhou mais em ter o parque. Bruno era carente disso, né, professor? Exatamente. E praticamente quase que o único, né? Porque os outros ainda são minúsculos, né? Então, eu acho que foi bem melhor para a cidade que não tenha sido saída da pista sintética. E hoje ela está no asfalto, tá? Para o treinamento dos marchadores, a gente resolve tranquilamente, né? Até melhor do que a pista sintética. Sim. Né? Que a gente consegue fazer várias marcações para vários treinamentos que a gente faz, que na sintética não seria permitido. Não seria permitido. Então eu acho que a cidade ganhou e deveria ter mais uns 10, 15 rameiros vídeos espalhados pela cidade. É importante. Eu até estava conversando com o vereador Maurício Gol sobre esse projeto, né? A gente vê até máquinas, né, em parques, vamos dizer assim, dentro dos bairros, mas ali uma carência, né, de informação até para as pessoas. Ah, mas tem informativo ali, mas a pessoa não é da área, não tem um discernimento, né, correto para, vou trabalhar o deltoide, feixe anterior, não sabe. Então, por exemplo, de inserir educadores, estagiários, né, até para a parte de outras áreas, né, fisioterapia, da parte de enfermagem, como mensurar a nível glicêmico, né? Então fazer ali um momento itinerante dentro disso aí e gerar, ter uma situação de, que nem, por exemplo, tem perto da Artex, né? Um mini Ramiro, né? Que é ali que a gente vê essa demanda, como o senhor fala, que Blumenau é carente demais nessa parte de desporto propriamente. Né? Bom, só você entender, eu me criei em Curitiba, né? Eu fiz meu ginásio científico, a faculdade, meus primeiros 5 anos como profissional formado, tá? E eu vi toda a expansão da cidade, como é que ela é, e eu vi a grande sacada do Jaime Lerner, que foi arquiteto, várias vezes prefeito, governador do estado e tal. Aí qual era o pensamento? Olha, tem uma área lá, antes que invada, vamos fazer um parque. Outro parque. A última vez que eu contei o número dos parques que tem em Curitiba, eu estava umas 30, provavelmente hoje tem mais. 30 parques. Mas parque é assim que você vai dar uma volta, dá 5 km ou mais. Tá? Não é como no Ramiro que a gente dá uma volta de 700 metros. Tá? Então, o tamanho do Ramiro corresponde a inúmeras praças lá em Curitiba. Tá? Tem várias praças que são maiores que o Ramiro. Tá? Então foi essa visão que o Jair teve, tá?
que faz com que a qualidade de vida do curitibano seja entre as primeiras, né? exatamente uma das primeiras do mundo, né? Isso eu já digo, a questão dessa parte de saúde pública, né? Desse discernimento das pessoas que estão no poder, né? Nessa parte de política, como prefeito, para ver a importância dessa parte profilática, preventiva da educação física, né? E as pessoas ficam ali, nosso teto aqui com o SUS e blá blá blá, podendo fazer uma base, né? Onde ia gerar bem-estar não só para a pessoa, como imediatamente para o bolo, né? De déficit orçamentário daquela cidade minimizar. Então toda uma linha de pensamento, né? Se tivesse tido uma ideia assertiva no começo, né? Professor, a parte militar, eu sei que o senhor também entrou, foi para as Forças Armadas, né? E também se destacou no tempo do senhor, né? Na verdade, aí, em 71, eu cursei o CPOR de Curitiba, né? Que hoje foi transformado, o quartel foi transformado no shopping Curitiba, né? E até tem um lugar onde a gente fazia, depois eu vou lá, deixa eu ver aqui, eu fazia a formatura aqui. Tem uma pracinha ali que lembra ali, né? E do outro lado da praça tem um centro de treinamento ali da Prefeitura de Curitiba, na Praça Oswaldo Cruz, que foi o local onde eu fiz minha primeira competição oficial, né? Representando o Colégio Estadual do Paraná, que foi onde eu estudei. Né? Ali, em 1966, eu competi naquela praça, no peso, no disco e no dardo. Olha só. Né? E mais tarde, daí, fui para o CPOR, e entre a praça e o atual shopping tem uma rua bem larga ali, que é ali que a gente fazia as formaturas do quartel. Então eu tive o privilégio de fazer um curso com os melhores oficiais da época, né? Desde o comandante, o coronel Valdir Eduardo Martins, ainda lembro o nome dele aí, né? Tá? Ele era coronel na época, não sei depois se chegou a generalato, não sei. Tá? E foi um período assim que eu estudei muito, eu já gostava de estudar, mas ali a gente era instigado aquilo. A estudar profundamente. Buscar o seu melhor. Tirar o seu melhor, né? E na verdade, eu tinha te falado aqui antes de começar a entrevista que eu tinha uma briga lá com um japonês para tirar o primeiro lugar do curso. Tá? E no fim das contas a gente chegou praticamente empatado, desempate, mas foi na liderança, tá? Nas atitudes, tá? Que diferenciava. O outro era muito bom nas provas, essas coisas todas. O papiro, né? A gente chama papiro. Mas daí na liderança, no cumprimento das missões e tal, daí eu me destacava. Então foi uma época muito boa. A formatura foi lá no campo do Curitiba, né? No Couto Pereira. Né? Coxa, né? E eu me lembro assim que foi uma das coisas que mais me emocionou foi ver o meu pai, tá? Se emocionar, né, com a formatura, né? Porque ele nunca foi assistir uma competição minha, como atleta, nunca foi, mas naquela ele foi. Entendi. Ele foi e eu vi lá correndo lágrimas, né? Orgulho. Tá? Aquilo me marcou muito, né? Entendi. Tá? Marcou muito, então para mim foi mais importante, eu acho que ver a emoção do meu pai do que os prêmios que eu ganhei. Os prêmios todos, né? A meritocracia de uma boa base, né, educacional, que ali culmina com essa formatura e ele também naquele momento, o senhor se formando, mas o pai com aquele senso de missão cumprida, né? Sim, coloquei meu filho no caminho reto, né? É bíblico, né, professor? Que desde pequeno não se desviará. Então acho que é um momento ímpar, né, não só para o pai, e né, todos que tiveram a oportunidade, o professor Ivo, eu me identifiquei muito com o professor Ivo na universidade, pelo porte, né, pelo jeito, a dicção, da forma que ele chegava na sala de aula, o pessoal meio alvoroçado, o professor Ivo chegava, 12/8, boa noite, moçada, não? O pessoal já ia acalmando, o pessoal via que, não dá de desafiar o gorila aí que vai estar com o negócio. Então o pessoal ia acalmando e o professor já aplicava, como eu disse antes, a parte da neurociência, né? Esse controle, esse autodomínio, sem mostrar que precisava o teu potencial de força, vamos dizer assim, né?
E muitos não entendiam isso. Tinha professores que na época tinham que ficar, às vezes, com uma vozinha meio na falha, porque ele tinha que passar por um outro momento, mas ele não tinha esse poder, essa presença, né? Daí, depois dessa formatura, passou o tempo, a gente foi fazer naquela época, o primeiro lugar do CPUR tinha direito de ir para a Academia Militar de Agulhas Negras. Nós sempre fazer aquele vestibular. Sim, o curso praticamente mais nacional, difícil. Daí eu não fui. Tá? E no estágio de instrução, lá no 20 BIP, né, o comandante me chamou após ter encerrado o estágio. Você não quer ir? O comandante, ninguém é primeiro lugar se não gostar disso aqui. Tá? Eu gosto muito. Tá? Mas eu tenho uma paixão maior do que essa, que é a educação física. Eu já tinha começado, eu já estava no primeiro ano da educação física. Uma paixão que eu tenho muito maior que a educação física. Eu quero me dedicar. Daí ele disse, muito bem, meu filho, é isso mesmo. Tá? Ele me incentivou e tal, e entendeu. E eu abracei a educação física e estou aí até hoje, né? O senhor fez mais de 50 anos, né, professor? Mais de 50 anos mesmo. 50 anos eu estou como treinador de atletismo. Olha só. Tá? Mas só que eu comecei a ser treinador antes de me formar. Eu comecei no segundo ano da faculdade e eu fui convidado para ser o treinador de atletismo. Entendi. Para você ter uma ideia, eu estava lá, com às vezes as coisas coincidem. Né? Poxa, eu preciso arrumar um emprego. Né? Preciso arrumar um emprego que tá difícil ainda de viver só nas custas da minha mãe. Né? Daí eu vou lá no Colégio Estadual do Paraná, onde eu me criei como atleta, estudei 7 anos, né? Ginásio científico, vou falar com o meu treinador. Daí quando eu cheguei lá, ele fez, pô Ivo, era você mesmo que eu queria falar, você não quer ser treinador do... Nem deu tempo de você perguntar. Nem deu tempo, ele disse, você não quer ser treinador? Eu estou precisando de um treinador de jogos de lançamento aqui, não sei o que. Olha só. Claro, né? Aí, ó. Tá? E aí eu comecei a treinar, foi 1º de março de 1973, tá? Por isso que eu 50 anos. 50 anos. E daí eu comecei a treinar. E aí veio um primeiro grande desafio ali. Bom, você vai treinar peso, disco d'arco e martelo. Peso, disco d'arco eu fazia, né? Como atleta e tal. Martelo, não sei nada do martelo, e agora o que é que eu faço? Né? É técnico demais, né? Daí, os atletas são esses da equipe aqui. E a ironia é que o melhor atleta era um lançador de martelo. Yes. Ele já era vice-campeão brasileiro. Tá? Daí eu cheguei para ele, Maurício Requião, de Melo Silva, que é o irmão do Roberto Requião, que foi várias vezes governador do Paraná, senador e tal. Aí, Maurício, seguinte, você faz peso e martelo, peso não tem segredo para mim, para martelo, cara, eu vou ter que aprender contigo. Se você me der um voto de confiança, eu vou te ajudar muito. Tá? Daí ele foi muito legal, né? Tá? Nos ajudamos, né? E em síntese, a gente treinou uns 3 anos, mais ou menos, eu consegui fazer com que ele fosse campeão brasileiro. Tá? E melhorou mais de 10 metros na distância que ele fazia. Tá? E ele sempre me trata com muito carinho, né? Inclusive na época da regulamentação da profissão de educação física, esse projeto estava tramitando no Congresso Nacional e ele era deputado federal do Paraná. Daí ele era um dos relatores. Daí eu trouxe ele aqui para a FURB para dar uma palestra para nós aqui. Eu levei prontamente aqui de boa, né? Então, assim, foi o primeiro grande desafio que eu tive na carreira de treinar uma prova que eu não sabia. Né? E por isso que quando fui teu professor, lá, não no atletismo, mas no treinamento desportivo, quando a gente tratava dos princípios do treinamento desportivo, né? Eu dizia assim para você, quem dominar
todos os princípios do treinamento científico, treina qualquer coisa, né? Treina qualquer coisa. Tanto é que um dos trabalhos que eu passava no curamento de disciplina era: nós vamos montar uma planilha de treinamento para uma determinada modalidade que eu sorteava, né? Sorteava umas modalidades bem diferentes, assim, para o cara começar do zero. Ah, pô, não sei nada dessa prova. Mas vai lá, vai estudar o histórico, vai estudar a regulamentação, vai estudar as qualidades físicas necessárias para o sucesso nessa prova e tal. E daí vai aplicar os fundamentos que vocês aprenderam. Eu lembro que o senhor tinha aquelas fichas, né? Que era de fazer um micro, meso e macro ciclo, né? Sim, da periodização, né? Então, minha ideia é de fazer com que vocês, onde quer que caíssem, tá, vocês teriam condições de iniciar o processo bem correto. Eu lembro que o professor falava assim, ó, preste atenção nessa aula aqui, porque se fizerem coisa errada, não use para o meu aluno. Porque o professor cobrava, e lógico, o camarada tinha que buscar a vontade dele de, né, se esmerar naquela instrução, e com certeza os que se destacaram, como o senhor falou anteriormente, né, galgaram aí nos áreas aí de excelência da educação física. Né? Não, exatamente. Então, uma das coisas que até hoje, eu sempre, né, até pro meu caçula eu falo, né, e o cara quando tira nota 10, o professor não sabe se ele tem um conhecimento para mostrar que realmente é um 10, porque ele pode ter colado, pode ter caído justamente aquilo que ele sabia e outras coisas mais. Tá? Agora, o cara que passa raspando nota 6 ali, esse eu tenho certeza que ele tem uma série de deficiências. Tá? Tenho certeza. Agora, nota 10 eu não tenho certeza. Não é verdade. Tá? Não tenho certeza. Então, corram atrás do nota 10, né? Que normalmente a gente não transforma a nossa personalidade porque recebeu o certificado lá no final do curso. Tá? Você é o mesmo cara. Tá? Então, desenvolva o hábito de se esforçar para ter o melhor desempenho. Tá? E provavelmente esse pessoal, os alunos que não querem estudar achando, não, o Caxias, o nerd, não sei o quê, provavelmente vocês vão trabalhar para ele. É verdade. Então, pessoal, olha só, na última parte, no último bloco aqui com o professor Ivo, a gente já está fazendo aqui o brinde aqui, né, professor? Cafezinho de qualidade, com a extração aí de primeira linha. Tem uns segredos aqui da Blooms, galera, que é com premiação internacional. E até eu quero premiar aqui o professor, né? O professor já vai levar lá para a senhora Juliana Brandão, que é uma amante do café, né, professor? Eu não vivo sem café. Então aqui já, tendo aqui esse diferencial aqui da Blooms Café, onde você sempre encontra o café de primeira linha. Outra pergunta que nós vamos fazer agora para o professor Ivo, aproveitando aqui esse momento ímpar aí, muitos falam da parte de marcha atlética, né, enfim, e não sabem como foi inserido no estado, que veio a trazer vários títulos não só para o nosso país, né, da nossa cidade, nosso país, e também até de títulos internacionais. Então é importante, mais do que nunca, um dos precursores aqui da região aqui do Brasil, do sul do Brasil, que é o professor Ivo, para passar para a gente essa inserção, né, da marcha atlética aqui no nosso estado, professor. Na realidade, foi uma situação que aconteceu lá nos anos 82, 83, que eu, numa reunião com o presidente da Federação Catarinense de Atletismo, eu disse para ele: presidente, o Santa Catarina está indo para os campeonatos nacionais e está sempre zerando a pontuação na prova da marcha atlética. Acho que o senhor poderia colocar a marcha atlética nos campeonatos da federação. Daí ele disse para mim: olha, eu não coloco a prova da marcha atlética porque em Santa Catarina não tem marchador. Eu disse: pô, por exemplo, mas é exatamente o contrário, não tem marchador porque você não coloca a prova da marcha. Coloque as provas da marcha nos campeonatos estaduais que essa história vai mudar. Daí foi convencido e colocou. Daí a primeira prova de marcha atlética que aconteceu em Santa Catarina foi o Campeonato Catarinense Juvenil, que hoje é o Sub-20, tá? Na cidade de Joinville. Foi lá na pista da Associação Atlética Tupi de Joinville. E daí, pelo regulamento, uma prova só pode ser realizada se tiver no mínimo 2 atletas. Daí
não tinha 2 atletas. Eu tinha preparado um, né? E eu peguei um dos corredores de 800 metros. O fulano, vem cá, entre na prova, a tua prova de 800 já foi, né? Entra aqui na prova só dar a largada para a prova poder sair. Depois, se quiser na primeira curva já sair da pista, não tem problema. Daí ele pegou e foi até o final. Foi até o final e daí nós fizemos a dobradinha. Olha só, os dois, né? Foi o que é professor de educação física, os dois são professores de educação física hoje em dia. O Timário Antônio de Souza, né, que estudou na FURB, ganhou a prova, e o segundo foi o professor Edson James Duve, que é professor do Barão. Ah, o Edson, sim, os dois foram os primeiros marchadores de Santa Catarina. A gente fez palestra junto da Unicel. Daí a gente pegou e levou, né? Mas antes dessa competição, eu era o coordenador do atletismo na cidade de Blumenau. Nós já trabalhávamos com 5 treinadores, tá? Cada um grupo de prova, um para arremesso, outro para salto, outro para velocidade, para fundo, outro para provas combinadas. Daí eu cheguei e disse, olha, a partir de agora nós temos que formar marchadores para fazer ponto nos campeonatos estaduais. Aí quem é que vai treinar? Né? O normal seria o treinador das provas de fundo. Daí disse, eu não tive essa prova na faculdade. Eu não gosto, ninguém quis. Daí não me lembro qual foi deles lá. Faz o seguinte, pega você que deu a ideia. Daí eu disse para ele, aceita o desafio. Eu não sei nada da marcha caminha, não tive na faculdade, não tem bibliografia, naquela época não tinha computador, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma, não tinha nada. Mas eu garanto para vocês que nós vamos mudar a história dessa prova no Brasil. E não deu outra, né? A gente eu comecei a experimentar um monte de coisa, eu experimentei fazer a marcha, educativo, tá? Os atletas foram cobaia, assim como eu também fui cobaia, então a gente foi criando, e em pouco tempo nós nos tornamos a referência nacional da marcha atlética. Isso mais uma vez um desafio, que eu não sabia nada, exemplo do lançamento de martelo, de organizar competições aí que eu fiz, inúmeras competições aqui na cidade, né? Mostrando assim que quando você aplica, tá, os conhecimentos, fundamentos do treinamento esportivo, estuda a regulamentação da prova, estuda a biomecânica da prova e tal, você treina qualquer prova. Tá? E em resumo, nós tivemos aí, já realizamos em Blumenau 8 Copa Brasil de marcha. É a cidade que mais fez Copa Brasil na modalidade. Copa Brasil é a principal competição nacional, né? Nós já fizemos 8 vezes. Santa Catarina foi o estado que mais vezes fez. A segunda cidade, depois de Blumenau, é Curitiba, que fez 3. Fez 3, aí tem espalhado outras cidades pelo Brasil aí. E hoje, a prova da marcha atlética é uma das que divulga o atletismo brasileiro pelo mundo. Nós temos atletas aí, tá, que são dos primeiros do mundo. Tá? Hoje a nossa equipe aqui de Blumenau, que foi referência por muitos anos no Brasil, ela está sendo superada por uma equipe de Brasília. Brasília que conta com o Caio Bonfim, que já foi medalha mundial, tá, em Jogos Olímpicos, com excelentes colocações, e no circuito da Federação Internacional está sempre entre os primeiros. Então ele conseguiu alavancar a cidade e hoje eles nos superaram. Não sei por quanto tempo, mas eles estão numa grande fase. Nós temos vários atletas aqui de altíssimo nível, tirando o Caio, os outros estão por aqui, né? Mas o trabalho é bastante intenso, né? Para você ter uma ideia, isso você já viu aí, tá? Nós já conquistamos em campeonatos nacionais 325 medalhas. 325 medalhas. Tá?
que não é pouco, né? Estou contando só os campeonatos nacionais. Nós temos atletas aí, eu tenho uma na categoria Master Esmeralda Triay, que já foi 4 vezes campeão do mundo, né? Então, 3 vezes campeão do mundo e 4 vezes vice-campeão do mundo. Tá? Vários atletas, aliás, todos os atletas que eu tenho hoje, exceção de um, que é o menorzinho que está começando lá, todos já integraram a seleção brasileira. Né? Então, o alto nível continua. Temos hoje, assim, com um número menor de atletas, mas altamente qualificados. E uma coisa que mais me orgulha, e isso, eu não me lembro como é que você participou disso, mas deve ter participado, né, de festival de marcha atlética, ou levando equipe, ou marchando. O orgulho que nós tivemos aqui, nos eventos que eu realizei aqui no Blumenau, perto de 25 mil pessoas que um dia foram na pista e participaram de uma prova de marcha atlética. Tá? Então, essas 25 mil pessoas com certeza sabem o que é marcha atlética. Um dia estiver lá, pode ser que nunca mais voltou, mas sabe que aí quando vê algum marchador aí pela rua, vê na televisão, tá? Ele sabe do que se trata, passou pelo e sabe o esforço que tem que fazer para chegar lá, né? Que não é fácil para muitos atletas aí fazer mais de 200 km por semana. Então, pessoal, aproveitando aí esse momento, né, mais uma vez agradecendo ao professor Ivo e pedindo aí para ele deixar uma mensagem, né, final para toda essa moçada aí, para buscar aí um diferencial na sua vida, não só na parte de atletismo propriamente, professor especialista, mas no legado de toda a sua história, né, professor? Que o senhor pode dizer aí para a galera abrir um pouco a mente. Né? Normalmente eu uso essa figura com meus atletas no treinamento diário deles. É que o nosso cérebro ele é 100% treinável. Tá? Então, se você convencer o cérebro que ele é capaz, o corpo aguenta. Então, vamos treinar o cérebro, que o nosso corpo é capaz de fazer coisas maravilhosas. Excelente. Então, galera, olha só, agradecer aí, né, a presença ilustre do professor Ivo da Silva. O professor Ivo, como eu falei para vocês anteriormente, para mim é um exemplo não só durante a faculdade, antecedendo a mesma e até os dias atuais. Tanto é que fez jus a estar aqui conosco. O professor Ivo é conhecido como a lenda aí do atletismo, aí, né, da marcha atlética aí do país. Né? E muito me orgulha por todo esse legado que o professor acabou de narrar aí, trazendo 25 mil pessoas aí a fazer a prática ali, né, propriamente para sentir, né, o clivo, né, como funciona a parte biomecânica, cinesiológica. Em algum momento da cidade, quem mora em Blumenau já viu o professor com a sua equipe aí fazendo aí os seus treinos, né? Então isso sempre me motiva também para comigo mesmo, para buscar aquela vibração, criar algo mais. Então, professor, eu quero parabenizar o senhor por todo o seu legado, por toda a sua história e a honra de ter tido amizade na universidade e após a universidade com o senhor. Né? Obrigado, professor. Tamo junto aí.